ou desfrutando da vida diária? Obrigada por estar conosco hoje. Eu estou muito feliz que você ligou no programa, porque eu creio que o assunto que eu estou ensinando hoje é algo muito importante para cada pessoa. Eu estou falando sobre pensamentos, sobre seus pensamentos, sobre sua mente. Os pensamentos são muito importantes para que você possa ter vitória na sua vida. Você não tem que pensar qualquer coisa que passar pela sua cabeça. Você pode escolher seus pensamentos, você pode pensar em algo que pode te ajudar a ter uma vida melhor. Então escute o que eu falei em Columbus, Ohio, sobre pensamentos. Provérbios 4:23 diz: guardai com toda a diligência o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso nos dá uma responsabilidade. Aqui não fala que alguém tem que guardar o meu coração. Aqui diz que você deve guardar o seu coração com diligência, muitas e muitas e muitas vezes. Porque do seu coração procedem as fontes da vida. Em outras palavras, se você quiser ter uma vida verdadeira, terá que tomar cuidado com seus pensamentos e com suas atitudes. Satanás busca construir fortalezas nas nossas mentes, uma área que ele possa dominar em nossa mente. Ele nos engana com pensamentos errados. Nós devemos destruir essas fortalezas. Nós temos armas, estamos numa guerra e nós temos armas. Essas armas não são armas naturais. Você não pode derrotar o inimigo golpeando. Não pode vencer o diabo tentando amarrá-lo ou colocando-o numa prisão. As armas que nós temos são efetivas contra o diabo e não podem ser vistas. As coisas espirituais são reais, mas não podem ser vistas. A palavra de Deus é uma dessas armas. Você não pode nem saber se o diabo está mentindo para você se não conhecer a palavra de Deus. Louvor e adoração é uma arma contra o inimigo. Eu disse ontem à noite que nós temos que pensar menos e agradecer mais. Em outras palavras, precisamos ser mais gratos e expressar a nossa gratidão, ao invés de pensar demais. Às vezes pensamos excessivamente. Nós pensamos em 2 ou 3 coisas que fizemos de errado todos os dias e esquecemos de agradecer a Deus pela graça que Ele nos concedeu para talvez fazer 150 coisas certas. Nós pensamos nas 2 coisas da nossa vida da qual não gostamos ou nas 2 pessoas sobre as quais nos relacionamos que nos deixam loucos e esquecemos de agradecer a Deus pelas muitas coisas boas, pelas coisas positivas, pelas coisas boas. Oração é uma arma espiritual. Na semana passada eu ouvi o Senhor me dizer algo interessante quando eu estava orando. Tem uma passagem em João que Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Com certeza ele estava tentando falar alguma coisa. Se tu me amas, haverá sacrifícios que você terá que fazer e nem tudo vai ser sempre do jeito que você deseja. Então você tem certeza que você me ama? Eu estava orando e o Senhor me disse: Joyce, você realmente acredita no poder da oração? Sim, Senhor. Então ele me disse: você realmente acredita no poder da oração? Sim. Joyce, você realmente acredita no poder da oração? E na hora que eu ouvi aquilo 3 vezes, eu sabia que o Senhor estava tentando mostrar para mim que a oração provavelmente é bem mais poderosa do que nós podemos compreender ou perceber que ela é. Ela devia ser a nossa primeira arma na linha de defesa. E se nós realmente acreditássemos no poder da oração, como gostamos de achar que acreditamos, não tentaríamos tudo o que nós podemos tentar antes de orar, nem diríamos: acho que não posso fazer mais nada a não ser orar. Então, quando um problema aparece em nossas vidas, nós precisamos pensar menos. E precisamos orar mais, porque o que nós fazemos é tentar resolver. Nós ficamos com isso na cabeça, tentando encontrar uma maneira para resolver os nossos problemas. A verdade dos fatos é: se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então não importa o que nós tentamos fazer, se não tivermos introduzido Deus em nossa situação através da oração, porque a oração abre a porta para Deus entrar e operar, então o diabo pode ter uma brecha em nossas vidas. A obediência é uma arma espiritual. Submeta-se a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes nós mais uma vez pensamos demais no que Deus está nos guiando para fazer e podemos convencer a nós mesmos para não fazer isso. Precisamos obedecer. Não dar opinião sobre o que Deus falou. A caminhada de amor é uma arma espiritual. Romanos 12:21 nos fala que nós vencemos o mal com o bem. Quando o diabo estiver te atacando, uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é ser bom para todo mundo. Eu disse, quando o diabo estiver te atacando, uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é ser bondoso para todo mundo. Quero falar outra vez. Quando o diabo te atacar,
Uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é sair propositadamente e ser bondoso a todo mundo. Você pode não se sentir assim, mas pode ser bondoso de propósito. Gastar tempo com Deus também é uma poderosa arma espiritual. Se você andar na presença de Deus, e essa presença de Deus estiver sobre você, ao seu redor, com você em todo o tempo, o diabo não saberá o que fazer com você. Eu terminei ontem à noite dizendo que uma mente de engano produz uma vida de engano. O título da minha mensagem hoje é: pense sobre o que você tem pensado. Tem pessoas que não prestam atenção no que pensa. Você precisa pensar sobre o que você pensa. Se você se sentir deprimido, pense sobre o que você tem pensado a respeito, então não vai demorar muito para você descobrir que todas as suas emoções estão afundando. Se você ficar chateado, pense sobre o que você tem pensado. Você pode proporcionar chateação a si mesmo? Ou pode te proporcionar alegria? Você pode ter pensamentos sobre um dia bom, ou você pode ter pensamentos sobre um dia turbulento. Vamos, não olhe para mim como se você não soubesse do que eu estou falando. Eu disse que você pode ter pensamentos para sua felicidade, ou você pode ter pensamentos para sua infelicidade. Você pode se tornar miserável com seus próprios pensamentos, ou você pode se animar com seus próprios pensamentos. O diabo quer que continuemos a pensar que estamos em um poço e que não podemos fazer nada quanto a isso, mas eu estou aqui para te dizer que existe algo que você pode fazer quanto a isso, há algo que você pode fazer pela sua alegria, existe algo que você pode fazer pela sua paz, existe uma coisa que você pode fazer contra o diabo, e existe algo que você pode fazer para tornar a sua vida melhor. Tudo começa na mente, ela é o campo de batalha. Se você não pensar corretamente, o diabo terá lugar na sua vida. Uma mente de engano produz uma vida de engano. O que é engano? Engano quer dizer que o diabo te fala uma mentira e você acredita. Ou o inimigo usa uma pessoa para lançar uma mentira em sua vida e você acredita. Amém? Você não quer ser enganado? Na verdade, a Bíblia nos fala, em Mateus 24:4, vede que ninguém vos engane e vos faça desviar da verdade. O trabalho de não deixar que ninguém nos engane é nosso. Se você não conhecer a palavra de Deus, você não saberá quando for enganado. Eu fui abusada sexualmente na minha infância pelo meu pai por muitos anos, então, gente, imagina o tanto de fortalezas que o diabo tinha construído na minha mente. Você sempre terá uma vida inferior, porque agora você foi usado, sua mercadoria estragada. Então eu encontrei aqui que o meu passado não tinha nada a ver com o meu futuro. Isso não é uma boa notícia? Eu descobri aqui que nunca é tarde demais para um novo recomeço. Você nunca será velho demais para começar de novo. Você nunca terá problemas demais que não possa ter uma vida boa. Mas aqui, antes que eu soubesse o que eu sou aqui, eu não sabia que estava acreditando numa mentira. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Em Gênesis 3, 1-6, nós lemos que Eva foi enganada pelas mentiras de Satanás. Quando o diabo quer uma entrada na sua vida, ele começa a falar muitas coisas na sua mente que não são verdadeiras. Pequenas sugestões. Às vezes elas não precisam ser mentiras totalmente descaradas. Elas podem estar só um pouquinho distorcidas. O que não deixa de ser uma mentira. Mas às vezes nós não sabemos que essas coisas são mentirosas. O que ele falou para Eva? Deus realmente te falou? Só pelo tom da voz, dá a entender. Porque Deus te falou que você não pode comer isso. O que Deus está tentando esconder de você? Seja lá o que tenha lá, deve ser muito divertido. Deus está tentando te privar disso. Talvez, se você fizer isso, terá alguma coisa que você não possa ter, ou alguma coisa que você possa saber, que você ainda não sabe. Você sabe o que Eva fez? Ela pensou no que o diabo tinha falado. E sabe de uma coisa? Eu creio que lá no fundo do coração, Eva sabia. Porque a primeira coisa que ela disse foi: não! Deus falou para não fazermos isso. Satanás continuou a brincar com a mente dela, e então ela começou a pensar no que ele estava dizendo. E parecia algo racional. Posso te dizer uma coisa? Às vezes a fé é irracional.
Às vezes, quando Deus está te guiando para fazer alguma coisa, isto é irracional. O que Deus te pede para fazer nem sempre ou normalmente faz sentido. É por isso que nós temos que pensar com a mente do nosso espírito e não pensar com a mente da carne. E de novo aqui, às vezes você simplesmente pensa demais e você deveria confirmar no seu coração. Pare de viver pelo que vem na sua mente e comece a provar as coisas com seu coração se você quiser ter as respostas certas do que deve fazer. Deus pode te falar para largar um emprego ou arrumar um outro, porque talvez esse emprego esteja requerendo demais de você, esteja roubando a sua família, está roubando sua saúde, está roubando sua vida espiritual. E talvez Deus esteja te falando para largar esse emprego e arrumar outro. Mas então lá vem a sua mente. O que eu vou fazer? Como vai ser? O que eu vou fazer? Como vai ser? O que eu vou fazer? Como vai ser? Nós desperdiçamos nossas vidas tomando conta de nós mesmos. E nós estamos com a vida toda bagunçada porque nós não estamos obedecendo à liderança do Espírito Santo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você nunca jamais terá o cumprimento do seu destino, enquanto não aprender a ser guiado pelo coração e não pela sua cabeça, porque eu posso te dizer que Deus já me mandou fazer um monte de coisas que não fazia sentido nenhum para minha mente. Muito do que Deus nos fala para fazer não tem sentido algum para os nossos amigos. E eles vão te falar que não tem sentido algum. Bem, isso não tem sentido? Bem, isso não tem sentido? Não chega a ser racional, nem chega a ser lógico. Bem, quer saber de uma coisa? A sabedoria do mundo não é a sabedoria de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3,18. Não estou aqui sugerindo que nós vamos sair e tentar ver o quanto podemos ser estúpidos, mas eu estou te falando que você tem que seguir o seu coração e não a sua cabeça. 1 Coríntios 3, 18 a 20. 18 a 20. Que ninguém de vós seja enganado. Eu gosto disso, que nenhuma pessoa seja enganada. Se alguém entre vós se considera sábio nesta era, seja este um tolo, que descarte o seu discernimento e reconheça a si mesmo como tolo, estúpido, bobo, sem um conhecimento verdadeiro e nem sabedoria, para que ele se torne realmente sábio. Realmente sábio. Você sabe o que engana muito as pessoas? Educação mundana. Não estou dizendo que nós não podemos estudar, mas eu acho que você também deve ser sábio bastante para saber que nem tudo que você lê nos livros é verdadeiro. E nem tudo que os professores falam é verdade. Eles não ensinam sobre a criação na escola. Não te ensinam sobre a fé na escola. Eles não te ensinam sobre Deus na escola. Nós temos duas fontes de sabedoria: a sabedoria do mundo e o maior livro de sabedoria que já foi escrito. E sabe de uma coisa? Eu sei que isso é verdade, como eu sei, porque eu sei que isso funciona e aquilo não. Tudo o que você tem a fazer é olhar para todas as pessoas que estão seguindo a sabedoria do mundo agora e olhar para o que está acontecendo na sociedade. Tudo está descendo pelo ralo. Mas a Bíblia fala que aqueles que creem na palavra de Deus e aqueles que caminham em justiça brilharão na escuridão como luzeiros e estrelas, sempre e eternamente. Amém? Nossa vida devia refletir a verdade da palavra de Deus. Você só precisa caminhar na palavra de Deus e não demora muito para as pessoas começarem a notar a diferença na sua vida. E você nem precisará bater na cabeça dos seus amigos com a Bíblia, nem obrigá-los a aceitar a Cristo. Eles vão te procurar para perguntar o que você tem, que eles não têm. E, de novo, eu não estou menosprezando a educação. Eu acho que a educação é ótima, mas o que estou dizendo é que existe um discernimento maior do que esse. Verso 19: pois a sabedoria deste mundo é tolice, demasiada e estupidez para Deus, pois está escrito, ele pega os sábios na sua própria sabedoria. E, novamente, o Senhor sabe os pensamentos e questionamentos da sabedoria dos sábios deste mundo, e ele sabe o quanto eles são fúteis. Uma das coisas mais enganadoras é quando pensamos que sabemos de tudo. Pensamos que sabemos de tudo. Por exemplo, talvez quando você me ouviu falando que eu ia pregar sobre o campo de batalha da mente, você pensou, eu não devia ir, eu já tenho livro. Essa é a manifestação de alguém que pensa que já sabe todas as coisas e acham que não podem aprender mais sobre nada. Nós precisamos reconhecer, eu preciso disso.
Gente, eu preciso disso. Fala comigo, Joyce. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Eu preciso disso. Preciso de ajuda. Nós precisamos estar sempre abertos para o que Deus pode nos ensinar. Amém? Gostaria que você abrisse para mim lá em Romanos 12. Provavelmente essa é uma das passagens que todo novo convertido devia tentar aprender e entender. Romanos capítulo 12, verso 2. Não sejais conformados com este mundo, mas sejais transformados. Transformado significa mudado de dentro para fora. Sejais transformados pela renovação total da vossa mente. Transformado. Então, quando uma pessoa é nascida de novo, a Bíblia fala que ela é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se tornou novo, mas está falando de algo espiritual. Seu homem espiritual foi feito novo. Deus realmente tem um plano tremendo para a sua vida, mas quer saber de uma coisa? Mesmo que você tenha nascido de novo, mesmo que você tenha um passaporte para o céu, mesmo que Deus tenha um plano bom para a sua vida, e mesmo que você possa prosperar e ser bem-sucedido, e você possa ter favor, e exista tanta coisa boa guardada para você, se você não tiver a sua mente renovada de acordo com a palavra de Deus, se você não aprender a pensar de forma diferente, você nunca desfrutará de nada que te pertence. É parecido com uma pessoa que tem $1 milhão no banco, mas que vive na pobreza porque ela não sabe que está lá, ou porque ela não sabe como sacar o dinheiro do banco. Você precisa ter a sua mente renovada. Nós precisamos ser bastante cuidadosos com o que chamo de pensamentos podres. Nós precisamos pensar e crer como cristãos. Nós precisamos pensar de acordo com a palavra de Deus. Os nossos pensamentos precisam estar em acordo com Deus e não em acordo com o nosso inimigo. Quando você tiver a sua mente renovada, toda a sua vida mudará tremendamente. Bem-vindo ao Desfrutando da Vida Diária. Obrigada por estar comigo hoje. Eu creio que a palavra de Deus que será falada no programa hoje vai realmente te ajudar muito. Nós estamos falando sobre pensamentos e compartilhando com as pessoas que elas não precisam pensar tudo que passa pela cabeça. Elas podem escolher os pensamentos. Por favor, continue conosco enquanto conversamos sobre o poder dos pensamentos. Algumas pessoas aqui não precisam ter os dias podres que tiveram antes. Você não precisa gastar os seus dias deprimido, desesperado, com raiva, amargurado, ressentido, mas se você continuar esperando que algo miraculoso, sobrenatural aconteça aqui, ou que um outro grande pregador famoso venha e coloque suas mãos de fogo sobre a sua cabeça, eu estou aqui para te falar a verdade. Você realmente pode fazer algo quanto aos seus problemas, prestando atenção à palavra de Deus e aplicando a palavra à sua vida. Mas nada na sua vida mudará se você não mudar a sua mente. Se você tiver uma mente fétida, então você terá uma vida fétida. Quero falar novamente para deixar bem claro. Eu tenho que falar muitas e muitas vezes, e às vezes isso soa como notícias novas. Você não tem que pensar em tudo que passa pela sua mente. Você pode jogar alguns fora, você pode dizer não, e você pode ter um propósito de encher a sua mente com coisas que são realmente boas. Você pode pensar nas coisas que você deseja pensar. Eu vi um jovem ali daquele lado dizendo assim: "Uau! Eu amo isso, porque essa é exatamente a forma que eu me sentia quando alguém começou a me falar sobre isso, porque eu não sabia nada disso." Você pode imaginar a condição das vidas das pessoas que estão no mundo, que não sabem nada disso. Você não sabe como fico intrigada ao pensar que existem milhões de pessoas nos assistindo pela televisão que não sabiam nada disso e que viram o programa hoje.
E elas descobriram que elas não precisam pensar em todas aquelas coisas que muitas vezes passam pelas suas cabeças. Isso não é sensacional? São boas notícias. Eu posso pensar no que eu quiser pensar e o diabo nada pode fazer a respeito disso. Ele não pode me controlar se eu não permitir que ele me controle. Mas agora nós temos um problema e eu tenho que te falar sobre o problema. Eis o nosso problema. Nós temos alguns hábitos ruins que precisam ser quebrados. Nós somos indisciplinados nessas áreas. Nós teremos que trabalhar juntamente com o Espírito Santo, diligentemente e consistentemente por um período de tempo. Então não pense que só porque você ouviu essa mensagem hoje, você voltará para casa e nunca mais terá uma batalha com a sua mente. Você terá que lutar, 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 lutar. É muito melhor lutar pela sua vida e lutar pela vitória do que apenas lutar contra o diabo o tempo todo enquanto ele tenta te matar. Você é um guerreiro. Você é um lutador. Você é um soldado no exército de Deus. Existe algo dentro de você que não quer só ficar deitado e aceitar essa coisa estúpida que o diabo quer fazer com sua vida. Espero poder te acordar hoje para o fato de que você pode fazer algo com a bagunça que está a sua vida. Você pode aprender a palavra de Deus e você pode aplicar esses princípios e não vai ter demônio no inferno e nenhuma pessoa na terra que poderá impedir você. E se você fizer o que Deus te falar para fazer, pensar da forma que Ele quer que você pense, obedecendo a sua palavra, você terá uma vida maravilhosa. Isso não acontecerá da noite para o dia, mas de pouco a pouco você será feliz e a sua vida será mudada. Você precisa fazer alguma coisa consigo mesmo. Você precisa começar a fazer algo que vai produzir resultados. Você pode sair daqui, voltar para casa e continuar pensando sobre todas essas coisas que fizeram com você, como foram injustos, como a sua infância foi difícil, como você queria que isso não tivesse acontecido e aquilo não tivesse acontecido, e ai de mim, e pobre de mim, e se você decidir fazer isso, não há nada que ninguém possa fazer. Cabe a você. Ninguém pode levá-lo a pensar direito. Ninguém pode me levar a pensar direito. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Escolha a vida para que vivas. Os seus pensamentos e atitudes agora afetarão seus filhos mais tarde na vida deles. Porque a vida que eles estão vendo você vivendo hoje é a vida que eles vão imitar. Toda a escolha certa que você toma afeta as pessoas ao seu redor. Renove a sua mente. Não sejais conformados com este mundo, mas sejais transformados pela inteira renovação da vossa mente, pelos seus novos ideais e pelas suas novas atitudes, para que vocês possam experimentar por vocês mesmos. Eu ainda estou aqui em Romanos 12:2. Então, para que experimenteis qual seja a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Basicamente está dizendo que Deus tem um plano bom para a sua vida, mas se você quiser experimentar. É divertido sentar e falar sobre algo, mas não é tão divertido como tê-lo para nós. Um dia eu finalmente fiquei cansada, quero dizer, eu estava com os olhos arregalados, cansada de falar sobre viver na Terra Prometida. Eu pensei, eu estou cansada de falar sobre viver na Terra Prometida enquanto eu ainda estou vagando pelo deserto. E todo mundo está me falando sobre a Terra Prometida, mas ninguém me fala como chegar lá. Efésios 4:23 diz que nossa mente e nossa atitude precisa ser renovada diariamente. Eu penso todos os dias. Provérbios 23:7 diz, como o homem pensa, assim o homem é. Aonde a mente vai, o homem acompanha. Colossenses 3:2 diz, põe a sua mente e a mantenha fixa nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra. Firme a vossa mente para a vitória. Firme a sua mente, coloque na sua cabeça que você não vai continuar quebrado. Coloque na sua cabeça que você não vai continuar amargurado e ressentido. Eu vou orar por isso, mesmo que seja a última coisa que eu faça. Eu finalmente cheguei num ponto que eu pensei, eu não viverei mais com raiva de ninguém, eu vivi a vida inteira com raiva. Então vamos, alguns aqui já viveram com raiva a vida toda.
Quando você não está com raiva de alguém, você está com raiva de você. Quando não está com raiva de você, está com raiva de Deus. Quando está com raiva de Deus, está com raiva do diabo. Você fica com raiva do seu chefe, com raiva do correio, com raiva dos preços altos, com raiva do governo. Você fica com raiva do clima. Vamos, gente. Eu finalmente mudei a minha mente. Eu não vou viver mais com raiva. Eu vou ser feliz. Aleluia. Mas eu tive que começar a fazer alguma coisa com os meus pensamentos. Eu tive que tomar uma decisão de vitória. Eu li que eu podia prosperar, então eu tomei uma decisão. Eu não vou mais viver na pobreza quando eu posso ter algo melhor. Eu não estou humilhando as pessoas que são pobres ou que têm necessidades em suas vidas, mas eu estou tentando te encorajar a dizer que tem algo além disso e você não precisa ficar parado aqui. Que pessoa no mundo não ia gostar de ser encorajado a ter algo melhor? Quando eu descobri na minha vida que realmente não precisava viver debaixo de culpa e condenação, eu tomei uma decisão. Que de alguma forma eu iria descobrir como sair de debaixo do fardo do sentimento de culpa que eu tinha todos os dias, desde o amanhecer até o anoitecer, sobre o qual eu vivia a minha vida. Por favor, eu quero que você me entenda. Você tem que entender isso. Não importa o quanto eu queira que você perceba isso, se você não tomar uma decisão, você nunca receberá. Você precisa focalizar no que você quer. Não focalize no que você não tem. Tome uma decisão. Saia daqui hoje e diga, basta, eu tomei uma decisão. Vou colocar minha casa em ordem. Eu tomei uma decisão que eu vou aprender a palavra de Deus. Eu tomei uma decisão que eu terei tudo que Jesus morreu para me dar ali na cruz. Eu tomei uma decisão de desfrutar da minha vida. Eu tomei uma decisão de descobrir como eu posso ter paz. Eu tomei uma decisão de que quando eu for embora daqui deste mundo, eu terei deixado a minha marca neste mundo. Eu tomei uma decisão de que eu vou deixar um patrimônio aqui quando eu partir. Só pelo fato de você ter tomado uma decisão, você ter uma visão e ter estabelecido uma direção, isso vai trazer uma grande e imediata alegria. Porque nada pode sugar mais a sua alegria do que nada de bom vai me acontecer, nunca vai me acontecer nada, eu odeio todo mundo, eu sou azedo nessa terra, você não pode confiar em ninguém, ninguém presta. Eu já fui à igreja e não consigo confiar em ninguém. Eu tô com vontade de ir aí pegar um de vocês e sacudir. Tome uma decisão. Alguém está entendendo isso? Você precisa sacudir esse seu desejo e começar a ter firmeza. Você tem que sacudir essa atitude morna, preguiçosa, passiva e patética. Pobre de mim, e tome uma atitude e diga, eu tomei uma decisão. E pronto, eu vou elevar os meus pensamentos. Eu serei saudável. Eu perderei os quilinhos que eu preciso perder. Eu limparei o meu armário. Eu limparei a minha casa. Eu lavarei o meu carro. Eu tomei uma decisão. Eu serei uma pessoa excelente. Essa é a primeira coisa que você vai ouvir na sua casa. É fácil nessa atmosfera. Quando você tem essa unção corporativa e você tem uma música linda, as luzes, os vídeos, e alguém está pregando para você. Yeah! E agora você está sentindo que pode pegar um tigre pela cauda. Mas quando chegar em casa, eis que o diabo vai te falar. Bem, isso vai ser tão difícil. Essa é uma das mentiras mais ridículas do inferno, mais miseráveis. Será difícil demais. E nós pensamos, vai ser difícil. Depois o diabo diz, olha só essa bagunça, você realmente vai limpar tudo isso? Dá uma olhada no seu corpo, você poderia malhar até Jesus voltar e não ia adiantar nada.
Bem, você sabe, o que ficava aqui caiu para cá. Quer saber de uma coisa? Se você deixar o diabo te derrotar no seu pensamento, então ele derrotará você. Sabe o que a Bíblia diz? Não desfaleça a sua mente. Quando você desiste na sua mente, começa uma gritaria. No momento em que você desiste na sua mente, o inferno faz uma festa. É por isso que a Bíblia diz para não perdermos o terreno da nossa mente. Tome uma decisão e não deixe os seus pensamentos vagando ou perdidos em algum lugar por aí. Escuta aqui, no princípio será uma batalha e será uma batalha intensa, porque se o diabo tiver 25 fortalezas na sua mente, não seja ingênuo de pensar que ele vai sair voluntariamente. Não tem muito tempo que alguém me feriu. Disse algumas mentiras sobre mim que realmente me feriram. Você sabe que quando você está ferido e machucado, o diabo tira vantagens disso e lá vem esses pensamentos. E vou te dizer como combatê-los. Você tem que correr depressa para sua Bíblia. E encontre todos os versículos que puder que fala que Deus é seu justificador. Que Deus é a sua defesa. E como Ele é o Deus da justiça. E como Ele prometeu trazer justiça na sua vida. E não apenas leia essas passagens, mas repita-as em voz alta. Você derrota o diabo. Eu me lembro uma vez que alguém feriu os meus sentimentos e eu tive muita dificuldade de superar. Sabe, eu fui tentada com aquela coisa de não querer perdoar aquela pessoa. Então eu entrei e fechei a porta do meu escritório onde eu costumo orar lá na minha casa. Eu me sentei. Eu acho que me ajoelhei. E falei para o Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não tirar essa emoção negativa de mim, porque eu não vou ficar a minha vida toda odiando as pessoas. Você me escutou? Eu disse, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não tirar essa emoção negativa de mim, porque eu não vou ficar a minha vida toda odiando as pessoas. Você tem que tomar uma decisão de falar em voz alta para que o diabo saiba qual é a sua posição. Deus pode ver o seu coração, mas o diabo ouve suas palavras. A boca fala do que está cheio o coração. Se você pensar negativamente, falará negativamente. Se você pensar positivamente, você vai falar positivamente. Nós temos que ser positivos e nós precisamos ter um propósito de pensar coisas boas. Tome uma decisão pela sua vida. Que Deus quer que você tenha. Tenha cuidado com o que você pensa. Marcos 4:24 diz, e ele lhes disse, tenham cuidado com o que estão ouvindo. A medida de pensamento e estudo que você dedica à verdade que você ouve será a mesma medida de virtude e conhecimento que você receberá. E mais ainda será dado a você e aos que te ouvem. Agora, eu creio que nós precisamos meditar na palavra de Deus. Eu não sei quantas pessoas realmente fazem isso. Eu estou andando firmemente com o Senhor há 29 anos e eu fui uma cristã por muitos anos antes de ter realmente uma caminhada comprometida e dedicada. Com Deus existe uma diferença. Você pode ser um cristão morno ou um cristão quente e cheio do fogo. Você pode ser daquele tipo de cristão com um pé no reino e outro pé no mundo, que vive como o diabo na semana toda e depois vai à igreja no domingo, pensando que isso vai resolver alguma coisa. Ou você pode ser um cristão totalmente comprometido, que se esforça com tudo que você tem. Amém? Quando eu finalmente descobri isso há 29 anos atrás, quando eu decidi ter vitória na minha vida, eu comecei a aprender a palavra de Deus. Mas sabe de uma coisa? Mesmo agora, 29 anos depois, eu tenho que meditar na palavra com propósito. Porque isso não vai cair na sua cabeça assim por acaso do céu. Meditar na palavra de Deus significa pensar na palavra muitas e muitas vezes na sua mente e ruminar isso na sua cabeça e falar todas as palavras em voz alta. Deus é bom. Deus tem um plano bom para a minha vida. Tudo que eu colocar as minhas mãos prosperará e terei sucesso.
Eu sou a cabeça e não a cauda, estou por cima e não por baixo. Empresto a muitas nações, mas eu não peço emprestado. Sabe, gente, você pode ter vitória enquanto você executa tarefas diárias como aspirar a casa, lavar a roupa, dirigir no trânsito para o trabalho ou ir ao supermercado. E no meio do louvor e da adoração, cantando pequenas canções e meditando na palavra, fazendo melodia no seu coração para o Senhor. A Bíblia diz em Efésios que uma das formas de permanecermos cheios do Espírito Santo é falando em salmos, hinos e cânticos espirituais, fazendo melodia no seu coração para o Senhor. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo que é em mim te louva. Aleluia. Senhor, Tu és tão bom, eu te amo. Tu és tremendo. E quer saber? Se você fizer isso por um tempo com propósito, você começará a fazer disso um hábito. Depois de um tempo fazendo isso, você vai se pegar cantando essas canções. E então você vai se pegar durante o dia, meditando em versículos diferentes, e você não terá que se esforçar para fazer isso. Mas no início você terá que ser paciente, terá que sentar um pouco em algum lugar e ter momentos para fazer isso com propósito. Isso é combater o bom combate. Se você está tendo problemas financeiros, então sente-se e medite em todo lugar da Bíblia que fala que se você der, você receberá. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante lhe será dado. Aprenda Malaquias capítulo 3. Traga todos os dízimos à casa do tesouro, e Deus abrirá janelas do céu e Ele derramará bênção sem medida sobre você. Aprenda passagens como: você será abençoado quando entrar e será abençoado quando sair. As bênçãos de Deus vão te alcançar abundantemente onde você estiver. Aprenda Gênesis 12, onde Deus falou para Abraão: eu te abençoarei e te farei uma bênção, e eu te farei distribuir bênçãos para os outros. Você não pode fazer isso se não souber nada. Meditar, meditar, meditar na palavra de Deus. Vá para sua cama dormir meditando na palavra de Deus. Acorde pela manhã e antes de você colocar os pés no chão, tome uma decisão de hoje em diante. Antes de colocar os meus pés no chão, eu vou ficar deitado na minha cama por uns minutos e eu vou conversar com o Senhor e eu vou pensar sobre algumas passagens da palavra de Deus. E eu terei pensamentos de bom humor antes de me levantar. Nós precisamos ser bastante cuidadosos com o que chamo de pensamentos podres. Nós precisamos pensar e crer como cristãos. Nós precisamos pensar de acordo com a palavra de Deus. Os nossos pensamentos precisam estar em acordo com Deus e não em acordo com o nosso inimigo. Quando você tiver a sua mente renovada, toda a sua vida mudará tremendamente.